Bem-vindo, eu sou o professor Marcelo. O objetivo deste curso é recordar fatos básicos de aritmética e álgebra elementares, normalmente lecionados no ensino fundamental 2 e no ensino médio, mas que constitui a base para operações mais complexas a serem vistas no ensino superior. É meu desejo que, ao recordar tais fatos, você, aluno ou aluna, consiga elucidar pontos que geralmente são críticos e que constituem uma fonte de dúvidas que são carregadas, tornando a matemática uma miscelânea de regras incompreensíveis. Pegue agora seu caderno e caneta para fazer suas anotações, lembrando que seu aprendizado terá melhor resultado se você assistir essas videoaulas sem pular etapas, pausando para anotar os exemplos aqui expostos. Boa aula! Olá pessoal, bem-vindo ao seu curso de aritmética e álgebra elementar. Nesta primeira aula, falarei sobre definição básica de frações. Frações significa parte. Frações são símbolos que representam parte de um inteiro ou a divisão entre dois números. Posso representar uma fração por quaisquer um destes símbolos, que eu chamo de notação, ou pela representação gráfica. Conforme o exemplo, eu tenho duas partes, que está de amarelo, composta por um inteiro que é 4, que é o todo, a parte do todo, que eu chamo de inteiro. Quando eu represento uma fração pela notação de chave, é muito importante eu saber nomear os números que eu chamo de coeficiente. Temos aqui o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, gerando assim uma equação. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma divisão de 5 sobre 2 na chave. Qual número que multiplicado por 2 resulta em 5? No caso, seria o 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 tira 4 resulta 1. Efetuando aqui na equação, qual é o dividendo? É o 5, que é igual. Qual é o quociente? É o 2 multiplicado pelo divisor, que é o 2, somando com o resto, que é o 1. Então vamos ver. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 1 resultou em 5. Então, é muito importante memorizar esta equação para poder tirar a prova real de uma fração. Numa fração, temos o numerador e o denominador. O numerador pode ser qualquer número inteiro, lembrando que número inteiro é qualquer número positivo ou negativo. E o denominador deve ser sempre diferente de zero, símbolo de diferente. Nunca pode ser zero, ou seja, 2 sobre 0. Isso é impossível resolver. Coloquei aqui um exemplo sobre isso. Uma fração onde o numerador é 0 e o denominador é 3, ou seja, diferente de 0, dá resultado. Vamos fazer aqui pela chave. Qual número que multiplicado por 3 resulta em 0? 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Se eu colocar 1, vai dar 3. 2 vai dar 6. Não existe nenhum número que multiplicado por 0 resulta em 0, a não ser o 0. Então, eu tenho uma definição básica que
Quando o numerador for zero e o denominador for diferente de zero, o resultado sempre será zero. Isso é uma definição básica. Mas que numa fração onde o denominador é zero, eu não tenho resultado. Segue aqui o exemplo. Qual número que multiplicado por zero vai dar 3? Nenhum. 0 vezes 0, se eu colocar o 0, vai dar 0. Se eu colocar o 1 vezes 0 é 0. Se eu colocar o 2, sempre vai resultar 0. Ou seja, não há nenhum número onde essa divisão gere um resultado. Ou seja, este resultado aqui não existe. Represento aqui pela letra E ao contrário, com corte na transversal. Uma observação importante. Numa fração onde eu tenho o numerador zero e o denominador zero, vai gerar uma indeterminação. Vamos ver aqui uma prova disso. Qual número que multiplicado por zero resulta em zero? Se eu colocar o 0, 0 vezes 0 é 0. Se eu colocar o 1 vezes 0 é 0. Se eu colocar o 2, 2 vezes 0 é 0. Ou seja, qualquer número que eu colocar no quociente resulta em 0. Ou seja, então este resultado aqui eu falo que é uma indeterminação. Indeterminação. Ok? Porque gera qualquer resultado. Voltando ao exemplo anterior. Numa fração, quando eu tenho o denominador zero, conforme 3 sobre 0, 50 sobre 0, menos 75 sobre 0, eu não tenho uma fração. Isso não gera um número fracionário. Então, pessoal, ficamos por aqui e não perca a continuação dessa aula sobre frações equivalentes. E se você gostou desta aula, não esqueça de se inscrever para você ser avisado nas próximas aulas. Obrigado.